Vamos lá, todos com papel e caneta na mão? Papel e caneta na mão, todos? Eu falo rápido e você precisa ser esperto pra pegar tudo isso, entendeu? Não adianta mandar mensagem falando que eu tô falando rápido demais. Eu falo rápido e você, ó, corre comigo, entendeu? Vamos correr comigo. O que vocês vão ganhar no dia de hoje? Hoje, você vai despertar para algumas coisas na sua vida. Eu já sei que alguns de vocês vão assistir essa aula e vão continuar vazios. Porque é preciso de humildade para receber coisas novas. É preciso de humildade para você poder olhar para si e ver as nossas podridões internas, sabe? Enfim, vocês conhecem a história do Pinóquio? Digitem aí para mim, vocês conhecem a história do Pinóquio? Lembram? Bom, quem lembra, quem talvez sabe um pouquinho, quem sabe de cor, conta pros filhos. O Pinóquio, ele era um boneco de madeira e ele só conseguiu se tornar um menino de verdade depois que ele se desiludiu com o mundo dos prazeres. Ele foi engolido por uma baleia e aí, em meio a todo aquele sofrimento, ele pôde refletir no silêncio e na escuridão daquele grande peixe sobre a vida dele. Então ele muda as suas atitudes para um menino de carne e não mais um boneco de pau. Porque até então, o que acontecia com o Pinóquio, gente? O Pinóquio, ele vivia uma vida para buscar prazer e fugir da dor. Anota aí. Buscar prazer e fugir da dor. Essa era a vida do Pinóquio. Ele até se arrependia das coisas erradas que ele fazia e tudo mais, mas o arrependimento dele era só um alívio momentâneo para a própria consciência. Faltava esse recolhimento dele para olhar para si, sabe? Esse recolhimento que ele teve que fazer obrigatório e que a gente está fazendo aqui hoje. Esse recolhimento também é importante para nós, porque nós devemos nos recolher e examinar a nossa consciência. A gente precisa mergulhar nesse estômago da baleia e encontrar ali os nossos Gepetos. Quem que era Gepeto, Andressa? Como assim? Para quem não lembra da história, Gepeto, para o Pinóquio, ele era como um valor inegociável. Encontrar aquilo, aqui a gente tem um valor inegociável, é muito importante. O que você tem esse valor que você não trocaria por nada? Porque o Gepeto, ele era como o pai do Pinóquio, né, na história. Foi o Gepeto que fez o Pinóquio. Então ele era uma coisa que não trocava por nada, sabe? Era introcável, tipo. E essa é a joia inegociável que a gente deve ter dentro da gente para pesar as nossas ações, não os prazeres. Porém, a gente só pode encontrar realmente esses valores quando a gente desvenda o estômago da baleia. E eu não sei o que é para você hoje o estômago da baleia. O que te faz sofrer? Porque o estômago da baleia fazia o Pinóquio sofrer. O que te faz sofrer? O que você precisa desvendar em você? Porque eu acredito que essa aula vai te auxiliar um pouco com relação a isso, bastante com relação a isso, se você se entregar, se você tiver humildade para aprender coisas novas. Então escrevam aí, quais são os meus Gepetos? Pelo que eu tenho um valor imensurável? É Deus? É minha família? É meu cônjuge? Meus filhos? Meu trabalho? Meus amigos? Talvez alguns valores como honestidade, como amor, como doação pessoal aos outros. Pelo que você tem um valor inegociável. E a gente vai um pouquinho além. Quais são as suas baleias, né? Seus sofrimentos, as suas aflições, o que tira o seu sono, o que cansa a sua mente, o que você precisa superar, sabe? Dar um passo além. Quais são essas coisas? É importante ter claro quem são os seus Gepetos e quem são suas baleias, né? Quem são seus valores imensuráveis que você não troca por nada e quem são as baleias? Quem que te faz sofrer? Quem que te engole às vezes e faz você ficar lá recolhido? E por que eu posso falar sobre isso? Por que eu posso falar sobre força de vontade, gente? Eu fui envolvida com o teatro por uns 5 anos da minha vida. 5 anos. Mas eu fui altamente comprometida por uns 10 anos. E um dos primeiros aprendizados que a gente tem nas artes cênicas se chama desnudamento do ator. O que é isso, né? A gente aprende a olhar para nós mesmos e a gente aprende a sentir as nossas emoções e entender da onde essas emoções vêm. E eu sempre fui uma pessoa com muito sede de conhecimento com relação ao ser humano para poder interpretar um personagem da melhor forma, né? E isso foi forjando a minha estabilidade emocional, porque eu ia interpretar uma vilã e eu tinha que entender como que uma vilã pensa, como que a vilã se mexe, o que ela sente, por que ela é daquele jeito. Da mesma forma, uma pessoa, por exemplo, que é vítima da história, vítima das circunstâncias, o que ela sente, o que ela pensa. E aí isso foi me preparando emocionalmente para os anos seguintes. Porque eu cheguei a ter 5 nódulos vocais. Eu fiquei totalmente muda por 3 meses.
Eu perdi minha voz, muda, total, eu não conseguia falar nem no telefone. E foram como 3 meses pra mim, dentro do estômago da baleia, tendo que encontrar em mim os meus gepetos, tendo que revisitar o que era valoroso pra mim, porque eu tava dando valor às coisas erradas. E já ponderando essa possibilidade de ficar muda pra sempre e tudo mais. Então, imagina a confusão que não era na minha cabeça, sabe? Foi um momento muito desafiante da minha vida, muito difícil. Às vezes eu tento explicar isso pras pessoas, mas é muito difícil das pessoas mensurarem, porque elas não viveram o que eu vivi. Assim como eu também não vivi o que você viveu. Talvez você já tenha visitado algumas baleias, alguns desertos aí dentro de você. E eu não sei o que você está passando agora, eu não sei o que você está vivendo. Mas esse momento que me fez estudar a estrutura da vontade, e além disso, me fez colocar tudo isso em prática, foi ali, naquele recolhimento interior. Então, por isso que eu quis esse tema, por isso que eu vejo que várias pessoas, estão vivendo a vida se lambuzando só das próprias vontades, caminhando assim num rumo à infelicidade. Então, prestem muita atenção, tá? Todos comigo? Ok? Vamos lá. O nosso cérebro, gente, ele é basicamente o mesmo que tinham os nossos ancestrais. Como é que ele funciona? Ele funciona para garantir a nossa sobrevivência. Então pensa, por exemplo, naqueles homens das cavernas de antigamente, que eles ficavam embaixo de um sol gigantesco, calor pra caramba, na savana da África, e ele tinha que caçar, talvez por muito tempo, até que ele conseguisse encontrar alimento. Então ele ficava muito tempo caçando. Imagina o desgaste disso, né? E aí, quando ele finalmente podia desfrutar daquela refeição, ele era recompensado. Então, todo aquele esforço era recompensado. Na base do seu cérebro, sai um neurotransmissor que se chama dopamina. E ele é liberado nessa recompensa. E aí, ele vai dando essa sensação de prazer e satisfação. E ele tinha esse esforço para caçar e depois ele era recompensado. Então, esse mecanismo a gente chama de circuito de recompensa. Escreve ele aí. Quando você tem um esforço e depois você é recompensado. Isso dentro do seu cérebro é um neurônio. Circuito de recompensa. Anotem isso. Ele atua da mesma forma quando hoje, por exemplo, um abençoado de Jesus vai ao McDonald's e devora um sanduíche super calórico. Trata-se de um prazer associado a uma função vital. Então ele garantiu a vida dele e aí o cérebro manda uma recompensa. Ele faz essa ação porque ele alimentou a sobrevivência, entendeu? Por mais que seja um sanduíche do McDonald's, ele alimentou a sobrevivência, então o cérebro recompensa ele. E durante a aula eu vou ir colocando novos pontos de vista na cabeça de vocês para vocês irem refletindo sobre isso. Porque não é para usar, gente, presta atenção nessa parte que eu vou falar aqui para vocês. Não é para usar a aula de hoje como um porrete na cabeça das pessoas. Não é para você sair daqui falando, aquele ali tem força de vontade, aquele ali foi mal educado, não é isso. É para vocês usarem a aula para vocês entenderam essa parte? É para vocês. Se você está aqui é porque esse conteúdo é para você. Se fosse para outra pessoa, ela estaria aqui e não você. Então não é para usar isso de porrete, entendeu? O que acontece? Existe uma preocupação muito grande com a inteligência mental. De uma forma que as pessoas até reverenciam isso nos últimos anos, né? E vai formando pessoas fracas. Porque se preocupa tanto com o intelecto, com a inteligência, com quanto a pessoa consegue decorar algo, saber determinado conteúdo, e esquece dessa força interior. E aí vai fazendo gente fraca. E esse pensamento, assim, por exemplo, que corre, o importante é você ser feliz. Não, viva a sua vida agora. Ela é curta demais pra você ficar sofrendo. Faz o que você tem vontade. Você não sabe o dia de amanhã. Aproveita hoje. E blá, 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 blá. E eu tô aqui pra mostrar um mundo de um aspecto diferente pra vocês. Porque não dá pra viver uma vida toda só sobre as nossas vontades. Não dá. Não adianta querer fazer tudo hoje porque você não sabe o dia de amanhã. E aí amanhã você tá morto igual, sem ter morrido. Entende? Então a gente vai junto olhar essa realidade que a gente vive agora. E qual que é essa realidade? Antigamente, muito esforço para ganhar uma recompensa. E o que acontece hoje? Lá, as pessoas eram completas por esse esforço e recompensa. E agora? Preguiça de pensar, preguiça de agir, preguiça de refletir sobre nós mesmos, cada dia fazendo menos, não precisamos mais caçar, a gente não precisa fugir de animais perigosos, a gente tem escada rolante, tem elevador, tem a internet, um monte de cliques, e tudo exige menos esforço para ganhar uma recompensa. Observa que o comportamento da maior parte das pessoas, quando vai ler, por exemplo, elas querem ler só os títulos, só a manchete. Porque só os resumos, não, procura resumo, porque isso não exige esforço mental. Elas se recusam a ler o conteúdo inteiro, porque aí sim ela teria que ter, além de inteligência, ela teria que ter vontade.
Então eles não estudam sobre nada, só vão repetindo o que ouviram de outras pessoas que também provavelmente não estudaram sobre nada. E aí ficam conversando os assuntos assim que se resumem em falar de coisas, pessoas, passado, crítica, zombaria, maledicências. O que é maledicência, Andressa? É o hábito de falar mal dos outros. Fofoca no geral. São dessas atividades que tiram as únicas alegrias. Então as pessoas precisam fazer isso para elas tirarem um prazer. Uma vez que toda felicidade demanda um esforço ativo, concorda comigo? Para você alcançar uma felicidade real, você precisa treinar, por exemplo, você quer ganhar um jogo, você precisa treinar para você ter vitória, você precisa malhar e comer melhor para poder ter um corpo saudável, um corpo bonito, você precisa de conhecimento através de um livro, você precisa trabalhar mais e melhor para ser promovido no seu serviço. Tudo isso gera um prazer e uma alegria imensa. Mas antes, precisa de muito esforço, estudo, trabalho, dedicação, prática, repetição, repetição. E como as vontades estão mal educadas, a pessoa prefere tirar as recompensas dela daquelas outras atividades nobres, que é ficar rindo da miséria dos outros, ficar fofocando, ficar criticando. É um prazer horrível isso, mas é o único que dá pra ter sem esforço. É o único. Entende? Vocês estão me entendendo, gente? Sem falar, e agora eu vou tocar no ponto crítico, sem falar das telas. As telas, que eu tanto pego no pé, elas geram muito mais recompensas satisfatórias por conta das suas cores, das suas imagens, os sons, a quantidade de emoção que ela gera pra você em um curto período de tempo. Hoje uma propaganda de 15 segundos mexe com o seu interior se você deixar. Entendeu? Você vai jogar um joguinho, sabe? A cada clique, a cada janela aberta, a cada vídeo que você assiste, é uma alta quantidade de dopamina que vai jogada no seu cérebro. Sai da base, vai passando pelo núcleo até chegar no seu lobo frontal. E aí, quanto menos esforço, mais comodidade você quer. Mais e mais facilidade, sabe? E qual que é o problema disso, Andressa? Mas é tão legal receber dopamina. Presta atenção. Assim como no consumo de cocaína, as outras descargas de dopamina, elas nunca são iguais no primeiro pico. Nunca. Então, por exemplo, eu fui lá e fiz um trabalho hoje. Aí eu peguei e me dediquei 50% da minha força nesse trabalho. E eu fui recompensada, eu ganhei meu dinheiro e tal, ganhei recompensa das pessoas. E aí no meu estímulo da vontade, o que meu estímulo da vontade pensa? Ah, na próxima vez, já que agora eu fiz com 50% da minha energia e eu ganhei recompensas, quem sabe na próxima eu faça com 40%, porque cansa muito, né? Sabe? E na última eu já ganhei, então já deu certo. Quem sabe agora eu consigo o mesmo benefício com menos esforço, entende? Cada vez menos esforço, querendo colher os mesmos resultados. E isso funciona, gente? Não. Por que isso acontece? Porque o cérebro ele vai tentar te proteger. Meu Deus, tem uma coisa em excesso aqui, isso aqui não vai te fazer bem a longo prazo. Quando uma pessoa começa a liberar dopamina em excesso, os receptores dos neurônios, eles identificam um perigo. E aí eles começam a bloquear a passagem desse neurotransmissor. E aí, com essas janelas dos neurônios fechadas, vai passando menos substância. Então, antes passou uma quantidade muito grande. Aí ele percebeu que aquilo ali está em excesso, então ele bloqueia. E aí não consegue mais passar a mesma quantidade. Passa menos e, portanto, sente menos prazer. E é por isso que quem consome cocaína, assim como quem consome pornografia ou come açúcar em excesso, por exemplo, não consegue mais atingir o prazer que alcançou no início. Quer mais doce, quer mais droga, quer mais pornografia. A pessoa quer mais, porque aquilo já não é mais suficiente para suprir ela. Enquanto ela acha que ela tá fazendo um bem para ela mesma, de tipo, ai, mas nossa, esse bolo me faz tão bem, esse doce me faz tão bem, entendeu? É igual quem usa droga, você vê a pessoa se acabando. Você vê a pessoa definhando na sua frente, mas para ela tá fazendo bem. E o que acontece é que com essas drogas, esses excessos, né, como a pornografia, como o açúcar, como o sedentarismo, você não vê visivelmente a pessoa definhando. Mas aí, o que fica claro para o ser humano? Que a gente não foi feito para viver à base das nossas próprias vontades. Quer ver? Anota aí. 3 tópicos. Anota. Frouxidão, egoísmo e imaturidade. São sintomas de uma pessoa que não tem a educação da vontade bem feita. Ela pode até ser inteligente, ter uma boa posição na sociedade, mas ela é fraca emocionalmente. Aí você vai me perguntar, ai Andressa, mas como que alguém inteligente pode não ter domínio próprio? Simples, é só você entender que saber das coisas não é suficiente para as coisas acontecerem. Você precisa ter vontade, e a vontade ela passa pelo querer. É só você olhar para qualquer pessoa que bebe, que fuma, ou aquelas pessoas que falam mal dos outros. Ela tem o conhecimento de que aquilo faz mal, porém ela continua.
não tem o domínio da vontade dela. Ela pode falar, não, eu vou parar de falar mal dos outros, eu sei que não faz bem. E quando ela vê, ela tá falando de novo. Porque ela não consegue mudar essa rota e fazer as coisas diferentes, mesmo sendo inteligente em algumas áreas da vida. Ela pode ter um intelecto bem desenvolvido, mas o emocional dela é fraco. Ela é fraca, a vontade dela é fraca. Então, entendo que por naturalidade, nós somos ruins pra nós mesmos. Eu sei que isso choca, mas a gente é ruim pra nós mesmos, porque a gente só consegue analisar o prazer imediato, de curto prazo. Doce? Ai, doce é muito bom, meu Deus, doce é ótimo, como doce, porque me faz muito bem, doce, parece um maníaco do doce. Ah, ficar em casa vendo TV? Fantástico. Netflix o dia inteiro, vira madrugada e ainda contando piada pros outros, que eu não consegui vencer a mim mesma e dormir e acordar pro trabalho no horário certo. Entende? E aí o que acontece, gente? Vai existindo um vazio dentro de você que não preenche com mais nada. Você vai se sentindo fraco, vai meio que perdendo o sentido da vida, vai perdendo o sentido das coisas, começa a perder aquela alegria de viver, porque os seus neurotransmissores estão fechados. Então, não importa o que você faça, o prazer não passa. Aí algumas pessoas até cogitam a ideia de não ter mais sonho, de não ter objetivo de viver, sabe? Vive de uma forma meio fúnebre, tipo, aguardando a morte, porque ela não tem mais esse tesão da vida. Essas atividades, por exemplo, comuns, são prazerosas, que fazem parte do dia a dia, que nem encontrar um amigo, rezar, comer, bater metas, sabe? Contemplar uma obra de arte, ouvir uma música, ficar arrepiado, começa a ficar tudo sem graça. Tudo vai perdendo a graça, porque os receptores estão bloqueando a passagem da dopamina. E aí nem as suas menores quantidades vão fazer efeito, menos o menor que passa, por mais que você tente animar essa pessoa, ela não é capaz de se animar, ela não levanta, porque tudo se tornou chato, entediante e depressivo. E, no entanto, toda essa situação podia ter sido evitada se desde o começo esse ser humaninho aprendesse a exercer força sobre as suas vontades, independente da espera de uma recompensa imediata. Independente da espera de uma recompensa imediata. Essa falta de educação da vontade vai deixando a pessoa burra. E não é uma burrice intelectual, é uma burrice emocional. Ela vai perdendo a habilidade de raciocinar sobre as emoções dela, porque ela começa a ter preguiça de pensar. E pensar não gera a mesma recompensa do que jogar um joguinho no celular, que deixa ela animado, com adrenalina e afins. Então ela tá lá jogando um joguinho e tudo mais, vivendo aquela coisa no mundo dela, ou assistindo um filme que é super animado, sabe? E aí quando ela cai no mundo real, que tem o filho, a casa pra cuidar, tudo, que não tem essas grandes emoções, que já não tá mais passando nenhum prazer, ela murcha. E a gente não é mais criança. A vida tá acontecendo. E a gente tem que arcar com os nossos compromissos. Esses compromissos que a vida carrega. Parar de fazer só o que a gente quer e começar a fazer as coisas que precisam ser feitas. A realização dessas coisas de maneira mais lúcida vai trazer muitas recompensas para vocês. Então eu acredito que vocês já entenderam até aqui essa parte. Eu acredito que entender que se deixar, a gente vai como uma vela ao vento e daqui a pouco a gente afunda. Porque só olhar prazer de curto prazo, só olhar prazer de curto prazo, a gente vai furando, vai esvaziando, sabe? Vai deixando a gente mole. Quanto mais facilidade você tem na vida, mais mole e fraco você vai sendo. Quando vem os desafios reais, por exemplo, você é uma pessoa com uma péssima educação da vontade, e aí você caiu no mundo real. Aí vem seus desafios reais, de pai, de mãe, responsabilidades no seu trabalho, responsabilidades com a sua própria vida, a sua saúde. O que acontece? O seu corpo, ele vai buscar em você essa força interior para combater esses combates, e aí ele não encontra, e você fica infeliz. E hoje eu quero convidar vocês nesse processo agora da gente chamar de a conquista de si mesmo. Anota bem grande no seu caderno, a conquista de si mesmo. E eu preciso que vocês entendam que existem dois tipos de inteligência para essa conquista acontecer. A inteligência do nosso conhecimento intelectual e a inteligência desse conhecimento do coração. Tudo é inteligência, só que a do coração são as que acompanham emoção. Então o intelecto é racional, 1 mais 1, 2 é aquela coisa que é indiscutível, que tá ali, é nua e crua. E a do coração não, ela vem com emoção. Que mesmo tendo a mesma situação, uma pessoa sente e outra não. Essa emoção acaba sempre falando mais alto, é ou não é? Então daqui pra frente eu quero que você passe a analisar o que você sente. Analisar o que eu sinto. Analisar por que eu sinto isso. Como que você pode dar um significado diferente para isso que você está sentindo? Como que eu consigo mudar essa emoção? Quando você consegue controlar a sua vontade,
vai arrumando o seu neurotransmissor. Ele vai voltando ao normal com o tempo. Tem um processo de abstinência, mas ele vai voltando ao normal com o tempo. Aí você vai conseguir voltar a raciocinar. E a olhar para uma situação e falar, nossa, isso aconteceu. Eu tô me sentindo assim. A partir daquele momento eu comecei a me sentir desse jeito. Por quê? Porque eu acho que isso faz isso, porque não sei o quê. Então, como que eu poderia me sentir diferente para que eu não fique assim? E você começa a dar um significado diferente para essa emoção. Vou dar um exemplo. Eu pedi para o meu colega de trabalho fazer uma determinada coisa. Ele disse que faria e ele não fez. Eu fico irritada, talvez eu fico até me sentindo meio traída pela falta de palavra dele comigo, e quando na verdade eu podia ter feito aquela atividade e denunciando a minha preguiça, eu deleguei aquela função. Então eu transfiro toda a culpa pra pessoa, porque a pessoa não fez o que eu pedi pra ela fazer, ela disse pra mim que faria. Aí denuncia ali minha preguiça, porque eu podia ter feito. E aí eu deleguei pra alguém, então eu transferi essa responsabilidade pra alguém. Como eu tava sem vontade pra executar aquela ação, eu vou lá e jogo na vontade de outra pessoa. Numa próxima vez eu vou e faço. Ou então eu com humildade peço pra outra pessoa fazer, mas ela não é obrigada a nada a fazer pra mim. E eu vou lá e considero, por exemplo, que ela não faça. Se ela fizer, maravilha. Mas se ela não fizer, eu vou lá e faço sem murmurar. E isso vai me trazer recompensas. Aí você pergunta, como assim, Andressa? Eu tô esgotada. Como que vai me trazer recompensa? Você venceu a preguiça e a vaidade. Por que a vaidade? Porque eu sou a rainha da verdade e ninguém que prometa algo pra mim pode descumprir. Disse que faria, não fez. Eu não posso ser ferida dessa... Denuncia a minha vaidade. A minha vaidade de querer sempre que todo mundo seja pontual comigo. Que todo mundo tem que ter palavra comigo. Entendeu? Se essas pessoas não... Entendem? Às vezes a gente acaba julgando alguns estereótipos que a gente é exatamente igual. Você se reconhece, é igual. Só que numa proporção menor. Ou talvez que ninguém veja. Aquelas pessoas que tratam todo mundo bem e dentro de casa é só chute, porrada e bomba. Entendem? E se você já estiver reclamando mentalmente do que eu tô falando, já denuncia a sua falta de educação da vontade. Que só de pensar que vai ter que mudar alguma coisa já tá aí murmurando e imaginando o quão sofrido vai ser, porque Andressa, você não conhece a minha vida. Você não sabe, eu já sei, mal educado da vontade. Porque você tá ponderando, olhando pra uma situação e já imaginando quanto você vai sofrer pra fazer aquilo. Vocês estão entendendo? Então agora, entrando nesse caminho de domínio próprio, eu quero expor outra coisa a vocês. Vai terminar a aula e aí você vai pensar, nossa, quero pôr tudo em prática, que legal, quero mudar, eu quero evoluir, eu vou fazer tudo isso que a Andressa falou, porque agora eu que vou mudar na minha vontade, eu quero ter essa felicidade plena dentro de mim, eu não quero mais me sentir vazio. Aí você vai e decide, por exemplo, sei lá, ser um cônjuge melhor, uma pessoa melhor, decide emagrecer. Decide melhorar sua alimentação, decide entrar numa academia, decide fazer um plano espiritual pra você voltar a ter momentos de oração, de devoção, de louvor, por aí vai. Aí você fala pra si mesma, agora eu vou ser um sujeito 100% focado. Eu vou levantar cedo todo dia. Vamos supor que você botou a meta de levantar cedo todo dia. No dia 1, ok. Dia 2, ok. Dia 3, perfeito. Aí, no final do dia 3, você se perdeu ali um pouco, chegou uma visita, alguma coisa assim, você foi dormir mais tarde, esqueceu de botar despertador, acordou tarde. E aí, o que acontece com você? Esse é o ponto importante, hein? Em vez de você se colocar em uma posição de humildade e dizer, beleza, não deu pra fazer a coisa do jeito mais perfeito possível, mas não é por isso que eu vou chutar o pau da barraca, não é mesmo? Eu não vou abandonar tudo, vou continuar de onde eu parei, vou dar um passo pra trás e vou continuar meu plano de acordar cedo. Não é isso que você faz. Você tem vontade de jogar tudo pro alto. Você quer, e querer educar sua vontade assim, é uma tremenda falta de conhecimento de si. Você demonstra uma total falta de humildade. Humildade, isso mesmo, humildade. Porque quando você chuta o pau da barraca, você demonstra uma incapacidade de admitir que você é fraco. Que você não é perfeito. Nós não somos perfeitos. Nós somos fracos. E se eu entendo que eu não sou perfeita, eu não me deprimo. Eu não fico no Vale das Lamentações. Eu não fico lembrando todas as vezes na minha vida em que eu prometi que eu faria algo e eu não fiz, e como eu sou um ser humano falho e que eu não consigo fazer nada porque meu marido, porque meus filhos, porque minha casa. Cadê a posição de humildade? De falar, essa é a minha realidade, eu sou incapaz mesmo, eu vou ter que trabalhar. Não adianta você ficar assim, tipo, pobre de mim. Não, simplesmente declara, Andressa, você falhou, querida. Mas tudo bem, né? Você queria o quê? Tá aí há quantos anos dormindo a hora que quer?
quando quer? Quanto tempo fazendo só suas vontades? Será que eu tava achando que do dia pra noite, tchanã, eu nunca mais ia acordar tarde? Eu nunca mais ia comer aquele doce? Eu nunca mais ia... É claro que não é isso que vai acontecer, gente. Então, se enxerga essa miséria que você e eu temos dentro da gente. Todo mundo tem isso. É assim que funciona. O que você faz então? Não faz nada. Ah, eu comi mais do que eu devia. Ah, eu não mantive minha palavra. Eu acordei tarde, eu fui grossa com quem vive comigo, eu faltei com paciência mesmo e tudo bem. Agora, você vai passar então o resto do mês comendo errado, acordando tarde, sendo um lixo de pessoa? Não! Olha no espelho e fala, esse sou eu. Essa merdinha aí que você está vendo é todinha eu. E no dia seguinte você levanta e recomeça. A vida é instável, gente. Não existe estabilidade. Então a gente tem que procurar educar aos poucos a nossa vontade. Essa preguiça gigantesca de deixar tudo para depois, na espera que a sua mãe ou seu pai apareçam num passe de mágicas e façam tudo por você. Como foi por muitos anos. A gente caía, ralava o joelho e tinha alguém lá para nos socorrer, não era assim? Então deixa eu te contar uma coisa, presta atenção. É hora de você perceber que a vida adulta não vai passar a mão na sua cabeça. Ela não vai ser mole com você, entendeu? Você vai sofrer muitas pressões. Você vai precisar desde já começar a educar a sua vontade. Senão no primeiro tombo que você cair, você morre caído, porque ninguém vai te levantar. Ninguém. E apesar de parecer um negócio desesperador, você fala assim, meu Deus, eu estou sozinha no mundo. É maravilhoso você saber que tudo depende a partir de você. E, gente, isso é uma felicidade muito grande, porque tá tudo na sua mão. Se você aprender a educar a sua vontade, você vai ganhando autodomínio e você vai moldando as coisas. Entendeu? Eu acredito que Deus nos fez a imagem e semelhança dele. E ele é incrível. Por que eu não posso ser? Porque eu tô querendo pegar tudo pelas minhas mãos, não por graça. E não por merecimento do que eu faço, sabe? Ninguém mais, só você. Você disse que ia reduzir o doce e aí comeu um pacote inteiro de bolacha. Não tem problema. Quer dizer agora que... Não, tem problema. Claro que tem problema você comer um pacote de bolacha, né? Mas vamos lá, comeu, tá comido, pronto, acabou. Entendeu? Você vai fazer o quê? Não vai fazer nada. Disse que essa semana ia trabalhar focado no seu trabalho, aí disse que ia fazer várias atividades que iam gerar renda, falou que não ia se enrolar, e aí você se enrolou e não fez nada. E aí então? Vai parar de trabalhar agora? Vai jogar tudo pro alto? Ah, isso não é para mim. Não. Educa a sua vontade. Começa aos poucos, diga, beleza, o que eu perdi tá perdido, mas a partir daqui eu vou recomeçar. Então você vai ter todos os benefícios dali pra frente. Humildade. A maior parte das pessoas começam a trabalhar essa educação da vontade. Vocês vão começar hoje a educar a vontade de vocês. E vocês vão ter que ter humildade. Normalmente os soberbos, aquela galera orgulhosa, que tem um rei na barriga, não consegue cumprir o que promete. Porque nem começa. Porque já sabe que vai falhar. E fica deixando tudo pra depois. E nananã. E eu tô aqui pra falar pra você que se você tiver humildade, e hoje uma das coisas mais nobres que tem nesse mundo é você ser humilde. Se tiver humildade de olhar pra você e falar assim, eu sou essa grande caquinha que você está vendo no espelho. E vamos mudar, queridinha? Vira pra Andressa e fala assim, Andressa, tá feia a coisa, né? Ontem você fez isso, vamos melhorar isso aqui hoje, meu bem. Seja assim, sabe? Seja essa pessoa pra você, ama você nesse sentido. E não é pra amar assim, tipo, ai, pobre de mim, porque... Não! É pra você se amar, pra você evoluir. Imaginar que é um caminho daqui pro céu, entendeu? E quanto melhor você for, mais perto do céu você tá. E aí você vai ter todos os benefícios daí pra frente. Mas se você abandona tudo, olha o que acontece na sua cabeça. Presta atenção nessa parte que é importante. Se você abandona as coisas depois que você começa, você não vai mais ter que dizer, eu falhei. Mas você já vai ter falhado, entende? Você se programa para fazer uma dieta, por exemplo, porque você entendeu que é o melhor para você. Você pesquisa o assunto, você vai, sei lá, numa nutricionista, você procura páginas recomendadas, aí você faz uma programação alimentar. Você tem uma meta, colocou uma meta. Toda vez que você foge, que você erra, que você, sei lá, dá uma despirocada e come tudo errado, você vai ter falhado, é verdade. Mas agora o jeito burro de lidar com isso, que em geral a maior parte das pessoas faz, é então não tem mais dieta. Não tem dieta nenhuma. Não tem mais programação pra mudança, não. Eu comer? Não, agora eu vou comer o que eu quiser também. Porque vai saber se eu vou morrer hoje? Hoje eu vou... Não, agora eu vou comer o que eu quiser. Aí depois vai colhendo os resultados, vai lá murchando. Só que quando você faz isso, você para de ter essa falha psicológica na sua cabeça.
Você foge. Quando você desiste, não tem a sensação de perda. Mas a sua vida inteira vai ter sido uma perda. Uma hora a conta vai chegar. Dentro de você. Não é o mundo, o destino, não. É você. Quando você cair no primeiro desafio de adulto, de vida madura, o seu corpo vai buscar em você essa força que você nunca desenvolveu. Mas não tá tarde. Então, assim, quando você põe essas metas claras pra você, você pode falhar. Agora, quando você não tem meta nenhuma, psicologicamente assim, na sua cabeça não tem essa sensação de falhar nunca mais. Aí a sua vida inteira vai ter virado uma bagunça e quando você se dá conta lá no caminho, você tá assim, ó, rumo ao vazio interior e à infelicidade. Você pode começar hoje mesmo, e fazer tudo diferente. E eu recomendo muito que você reduza o máximo que você puder das suas telas. Reduzam as suas telas, tenham telas de maneira consciente, sabe? Ou, por exemplo, coloca telas como uma recompensa pra você. Primeiro eu vou fazer o que tem que ser feito. Quais são as minhas obrigações de adulto? Nessa casa que eu tô, dentro dessa casa que eu vivo, pra quem que eu posso ser útil? Quem que mais eu posso servir? Quem que eu posso deixar de ser acomodado, ser uma pessoa mais proativa, sabe? Ser prestativo, ir atrás, amar, dar carinho. Bora, gente, bora educar essa vontade, entendeu? E aí depois que você fizer suas obrigações de adulto, de sociedade, de mundo, daí você usa as telas como recompensa. Bota um tempo pra você, senão você tá lá no celular vivendo um mundo. E assim, eu nem ia falar sobre isso agora, mas veio na minha cabeça, eu vou falar. Eu tirei uma foto essa semana que ficou muito linda. Nossa, acho que é uma das melhores fotos que eu já tirei. E a gente tava editando ela, vai colocar no Instagram na semana que vem. E aí eu comentando com a Moa que trabalha comigo, eu falei assim, nossa amiga, olha essa foto. E gente, na foto eu tô muito linda, sério, nem parece que sou eu. E aí eu falei pra ela assim, eu falei, quem olha essa foto no Instagram, que tá lá consumindo tela, abusa, tipo, de uma forma obsessiva, e rolando Instagram, e eu rolando, e joga jogo, e vê coisa, ela olha pra aquela foto e ela não vê mais uma pessoa. Ela vê a vida que ela não vive. Ela se desconecta da realidade. E aí eu falei pra ela, falei, tá vendo essa foto? Eu tirei essa foto antes de entrar no UTI do hospital. Porque tem uma pessoa que eu amo muito que tá lá. E nessa foto eu tô sorrindo, eu tô linda, minha roupa tá linda. Então você nunca sabe, as telas, elas fazem com que você vive num mundo imaginário. Entendeu? Um mundo que não existe. E na hora que a conta chega, é você e a sua força interior. Entende? Então vamos educar essa vontade um pouco, sabe? Coloca essas metas pra sua vida e eu já tô avisando, você vai ser desleal, entendeu? Você vai cair na preguiça de novo. E tudo bem, é assim, enquanto você estiver vivo, pode cair, beleza? Ó, enquanto estiver vivo, pode cair, pode tropeçar, não tem problema nenhum. O que não dá é ter uma vida sem uma projeção, assim, não dá pra ter uma vida sem planos, sem metas, sem sonhos. E eu tenho uma brincadeira que eu faço muito, vou fazer essa brincadeira com vocês. Quando eu tô em atendimento, que vem um cliente pra mim, seja no processo de programação mental, de hipnose e tal, eu pego muitas pessoas ansiosas, e aí eu falo pra elas assim, imagina comigo aqui, meu bem, que a sua vida acabou de virar um filme. Isso mesmo, um filme. E assim como todos os filmes, tem uma introdução, certo? Uma parte legal e tal, aí vem uma parte triste, difícil, sofrida, você chora, parece que tudo vai acabar, e aí depois tudo fica bem, vive feliz pra sempre. Agora eu quero que você me conte o seu filme. Onde você tá agora? Como que você quer que seja? Ai, Andressa, mas eu não sei, covarde. É isso mesmo, covarde. Porque quando você não narra um filme, é porque você não tem que se comprometer com ele. A partir do momento que você fala, minha vida vai ser assim, você assumiu um compromisso. Eu falei pra mim, eu vou casar, eu quero ter filhos, eu quero fazer isso, isso, isso. A partir do momento que eu falei isso da boca pra fora, que eu botei isso como uma meta, eu tenho que me comprometer com o que eu falei. Então quem fica nessa de, não, deixa a vida me levar, sem meta, sem sonho, é covarde, porque não admite as coisas que tem que fazer como adulto. E aí vai caindo, vai como uma vela ao vento sendo guiado pelas coisas. Quando se depara, tá perdido. Então começa a assumir esses compromissos reais, sabe? Dentro da sua casa, do seu trabalho, da sua família, com a sua própria vida. Eu já tô avisando, você vai falhar, isso vai acontecer. As suas vontades de mínimo esforço e máximo resultado, elas vão te vencer várias vezes. E tá tudo bem, levanta e recomeça. Isso não é passar a mão na sua cabeça, eu não tô passando a mão na sua cabeça, ao contrário, eu já tô te preparando. Eu não tô falando pra você que é bom errar, o bom é acertar, gente. Bom mesmo é você bater a meta que você disse que ia bater, fazer a coisa que você prometeu que ia fazer. O bom é melhorar, é você olhar pra trás e falar assim, caramba, eu tô mudando, sabe? O que eu tô falando aqui é esperado que você erre. É esperado que isso aconteça. Por quê? Porque a gente não vale nada.
A gente não vale nada mesmo. A gente tá aqui pra melhorar, entendeu? Essa é a vida real. Você acha que o quê? Que nunca mais ia comer errado na vida? Você achou que você ia ser, a partir de agora, até morrer, perfeita, sem defeitos? Não. Aquele meme sempre enganou. Perfeito, sem defeitos. Não. É sério. Você achou que, sei lá, você nunca mais ia ser mal-humorado com seu amigo, seu namorado, seu cônjuge? Para. Não, e para de reclamar também. Vai lá e começa hoje. Hoje. Terminou essa aula aqui, você fala, ai, mas hoje é sexta. Melhor sexta do que sábado. Melhor sexta do que nunca. Porque senão tá tudo perdido mesmo. Aí você pode até falar, Andressa, mas a minha vida já tá perdida, eu nunca fiz isso até hoje, eu tenho não sei quantos anos. Eu vou falar assim, ô meu amigo, deixa eu te contar uma coisa. A sua vida já tá perdida. A minha também. Se você não der conta da sua vida, se você não se emendar, sua vida já perdeu, entendeu? Se não tiver meta, igual eu. O dia que eu acordo sem meta, sem sonho, já me perdi. É olhar pra frente, sabe? Não se perder nessa síndrome do retrovisor. Vocês já devem ter ouvido falar sobre isso. Tem um para-brisa gigantesco no carro. Você não pode olhar pro retrovisor. Tem que pensar que aquilo ali é só o espelho da maquiagem, entendeu? E olhar pra frente. Senão você vai paralisar mesmo olhando pra trás. Ah, eu podia ter começado a fazer a educação da vontade com os meus pais. Para! Tá transferindo de novo. É com você agora. Você já tá sabendo disso. Podia ser daqui 5 anos. Entende? Porque senão você não vai conseguir se mexer mesmo, entendeu? Vai ficar aí fraco. O importante é entender esse processo da sua educação da vontade, que a gente não vale nada. Se você entender isso, que é óbvio, né? Na sua vida, é normal errar, é normal não conseguir as coisas. Quando você aceitar que não vale nada, aí você realmente aceita, realmente, que você pode crescer. É tipo assim, ó, aqui tá o chão, eu não valho nada. Chão, bora subir. Agora, quando você acha que você vale alguma coisa, você não aprende, entende? E não é aquela carência de, ai, eu não valho nada, só para as pessoas te darem valor. Tipo aquela menina que ela sabe que ela é bonita e ela fala, ai, eu não sou tão bonita, só para os outros falarem, ai, você é linda sim. Não é nessa forma de dó, tá? Não é para chamar atenção, é para entender que você precisa melhorar a sua educação da vontade. E disciplinando com o tempo, ganhando força interior, porque aí se você pensa assim, eu sou muito bom, como eu pensava. Eu pensava, gente. Eu pensava, nossa, sou muito boa. Eu tô ganhando todos os prêmios. Eu aqui, ó, todos os papéis aqui que eu disputar, eu ganho. Eu tinha reconhecimento, as pessoas queriam tirar foto comigo, eu me achava invencível. E blá, 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 tipo a rainha da cocada preta. Eu não preciso aprender mais nada, porque agora eu só aprendo quem tá acima de mim. Quem tá acima de mim pode me ensinar. Toma! 5 nódulos locais, muda, doente, perdi contrato, perdi amigo, um monte de gente virou as costas pra mim, e eu ouvindo dos meus pais o tempo todo, eu te avisei que teatro não dava certo, eu te avisei, você devia ter feito uma faculdade. E eles falando, mas esse momento de sofrimento foi o meu momento de virada. Foi tipo assim, naquele vale de lágrimas. Hoje eu consigo dar risada, gente. Mas foi naquele sofrimento que eu me encontrei uma pessoa fraca, que eu não sabia quase nada. Assim como eu estava, eu sei que tem gente aqui, assim, exatamente nesse momento, se debatendo para poder arranjar uma orientação, sabe, na vida, para poder servir alguém, para poder ajudar, para poder ter um sentido, achando que tá tudo no seu trabalho, que tá tudo no seu casamento e na verdade tá tudo em você. E é para isso que eu tô aqui. É óbvio que uma hora vai dar errado, você já entendeu isso, então não se iluda com o caminho perfeito. Aliás, deixa eu fazer uma pergunta. Não precisa me responder agora, eu só quero que você pense. Como é que você ainda se decepciona com você? Você não conhece a sua história, meu amor? Você tá se decepcionando com você a troco de quê? Você só se decepciona com você mesmo porque você tá achando que você é mais do que você é. E eu tô dizendo, eu sei que você não é mais do que você é. Você é isso aí, eu sou isso aqui e pronto. Essa é a nossa realidade. Pronto, acabou. É olhar pra frente. Não tem decepção na sua história quando você aceita ela. A decepção tá em matar a pessoa forte que você pode se tornar, entendeu? Aí é realmente uma decepção. Que você já mata hoje a pessoa que você pode ser. E isso não dá pra permitir. Mas você só mata seu futuro se você assassinar todas as suas metas, se você não tiver mais planejamento, se você não falar, eu vou desenvolver minha vontade, eu vou melhorar como pessoa, eu vou crescer, eu quero isso pra mim, eu anseio por isso, eu anseio por ser forte, por alguém me falar alguma coisa e eu não me ofender. Isso é educação da vontade. Entender quem você é, onde você tá e por quê. Sabe? E por mais que você diga assim, tá bom, Andressa, eu vou conseguir. Eu vou conseguir, eu já tô te falando assim, ó, você vai errar, entendeu? Você vai errar no meio do processo. Aceitaram isso? Aceitaram que vocês vão errar? Aí eu sei que tem alguém aí que falou assim, não, Andressa, eu não vou errar.
uma Andressa do passado aí, sentado, falando assim, não, eu vou conseguir, agora eu vou botar essa meta e ninguém vai me deixar desfocado e tal. E eu vou dizer pra você com um grande sorriso, em alto bom tom, duvido. Você vai errar. Esses erros vai forjando o seu caráter e você vai tendo que admitir que errou. Aí você vai tendo que levantar e recomeçar. Só que o que acontece? Você respira fundo e cada vez que você cai, você levanta mais forte. Daqui a pouco os problemas que você tem hoje, eles não vão te afetar mais. Você já vai ter outros problemas. E aí você vai começar a vencer. E aí você vai olhar pra trás e vai falar assim, caramba, olha só a pessoa que eu era, olha como eu sou hoje, olha como eu tô forte, sabe? Então eu não quero que entendam... eu quero que vocês entendam que a causa dos nossos maiores conflitos pessoais é a fraqueza da vontade, principalmente o que envolve esforço. Prestem atenção nisso quando vocês quiserem desistir de alguma coisa. Pensa, isso aqui envolve esforço, né? Inclusive o esforço prolongado, coisas que não dão satisfação imediata. Então vamos de forma mais prática trabalhar essa força de vontade. Preparem para anotar. Já entenderam o conceito, entenderam que vocês precisam ter humildade para aplicar a força de vontade, vocês vão precisar ter pessoas com vocês, por isso que eu falei mais de uma vez para assistirem essa aula com mais alguém, porque é importante você se ajudar e falar, me ajuda, quando eu estiver caindo de novo, você me lembra da aula da Andressa, me lembra para eu não bloquear o meu neurotransmissor e não ficar vazio, sem sentido. Então, forma prática, prepara para anotar. Número 1, você tem que ter os seus GPTos bem claros. Quais são os seus valores inegociáveis? Você escreveu aí? 2. Quais são os seus planos? Anotem as perguntas primeiro, tá? Depois vocês respondem com calma. O que você vai fazer para manter e melhorar cada vez mais os seus valores? Então, o que você tem como plano? Eu tenho um plano de fazer tal coisa. Eu não quero falar para não abrir filtro para vocês, para que vocês escrevam o que realmente está no coração de vocês. Primeiro pensamento, gente. Quais são os seus planos? O que você vai fazer para melhorar cada vez mais os seus planos, os seus valores? Quem você pode servir? Quem você pode servir mais? Quem você pode amar mais? Dar mais carinho, mais atenção, mais dedicação sua. Agora, como é a sua história do seu filme? Conta pra mim. Eu quero um compromisso seu de longo prazo. Andressa, mas se der errado, tudo bem. O importante é que você tenha um planejamento. Mas eu não tenho certeza se é isso. Faça, abençoado. Faça um planejamento de longo prazo. Porque se você não fizer, você já errou, já está fracassado. Número 3. Admita com clareza, anota aí, os seus erros. Lembra que se você não planejar, já errou, tá? Então se comprometa a recomeçar e recomeçar até ser forte o suficiente para reduzir os erros. Tenha essa humildade, esse cuidado com os personagens que você tá carregando, sabe? De tipo, não, a minha vida é assim mesmo. Não, Andressa, é que você não sabe como é que é aqui. É que, não, eu sou assim mesmo, eu sou grossa mesmo, eu sou assim. Quer ser assim pra sempre, vai morrer grossa, vou escrever na sua lápide, grossa, estúpida. Não, você pode mudar. Se isso tá te fazendo sofrer, se isso faz as pessoas que você ama sofrer, muda. Seja uma pessoa mais sorridente, entendeu? Seja mais pra cima. Inventa um astral aí dentro de você. Se você é uma pessoa assim que tá sempre ali, ó, cara fechada, ou reclama pra tudo, você já tá estragada no seu neurotransmissor. Você tá igual uma pessoa drogada, que se não tiver usando droga não tá bem. É igual, gente. É a mesma coisa, são os mesmos acessos. A diferença é que o vício de uma pessoa é a cocaína e o teu vício é a preguiça. É tudo igual. Então tenha essa humildade e cuidado com esses personagens, entendeu? Você não é uma árvore. Você pode crescer, você pode mudar, você pode ser diferente, você pode virar o que você quiser. E essa é a nossa busca aqui, essa conquista de si mesmo. É por isso que a gente tá aqui. E tudo vai depender do entusiasmo que você aplicar esse conhecimento de hoje. Com essa alegria de levar isso à frente. E não tipo, agora eu vou ter que fazer. Não, é pra cima. Bora, como você quer ser, como você quer se sentir. É isso. E é força mesmo. Por isso que é força sobre as suas vontades. Por mais que você tenha vontade de fazer uma coisa, você tem que ser forte pra olhar pra aquilo e falar não. Entender quando a sua cabeça tá negociando com você na hora de levantar da cama. Ou ouça o que a sua cabeça tá tentando te convencer. Você vai começar a perceber que os argumentos delas vão ficando fracos. E nessa busca de dominar a si próprio, a gente vai educando a vontade. Então eu quero indicar que vocês observem 3 inimigos. Tá? Existem 3 grandes inimigos que prejudicam muito a educação da vontade. Principalmente para quem tem filhos aqui, gente, ó.
O primeiro é o sentimentalismo. A gente pode chamar de vitimismo, tá? Que é você, por exemplo, você diz que vai fazer uma coisa, pequenas coisas e não faz. E daí vira e fala, ou sei lá, aconteceu um problema terceiro e você carrega toda aquela culpa e você e tal. Fala assim, não, para. Tipo assim, ela fala assim, mas eu não aguento, eu tô cansada. Bora. Não, se isso caiu na sua mão, isso é pra você. E aí aqui no sentimentalismo eu quero dar um exemplo. Teve um período da minha vida em que eu tive uma tata. O meu pai e minha mãe trabalhavam tipo manhã, tarde e noite, tinha só meu irmão mais velho e eu tinha uma tata. Essa tata cozinhava, arrumava minha roupa, ela fazia minha tarefa pra eu não ter que fazer, ela fazia o doce que eu quisesse, ela me levava onde eu queria e ela fazia absolutamente todas as minhas vontades. E eu fui perdendo essa conexão. Naquela época nem tinha telas assim igual tem hoje, mas eu fui perdendo essa conexão com a realidade. Então eu não sabia, por exemplo, que um alface vinha do chão, eu não sabia quanto custava as coisas, eu não sabia o valor do trabalho, eu não sabia nada. Eu era uma pessoa mimada, fútil, vazia. Eu queria só as minhas vontades. Não fez minhas vontades porque não sei o quê, porque não sei o quê, porque não sei o quê. E aí o que aconteceu? Quando a minha mãe começou a perceber isso, ela falou, não, peraí, eu tenho que ajudar a Andressa, eu tenho que educar a Andressa. A minha mãe saiu dos trabalhos dela, a Tata foi embora e a minha mãe começou a me educar. Aí, gente, aí a cobra fumou. Como eu sofri. Eu chegava a chamar minha mãe de bruxa. Eu falava, é uma bruxa. Meu pai chegava em casa e falava assim, você tem que tirar essa bruxa dessa casa porque ela tá acabando comigo. Mas a minha mãe me salvou. Porque a minha mãe fez eu lavar a louça mesmo sem vontade. A minha mãe mostrou pra mim que as coisas não precisam ser prazerosas enquanto estiverem sendo feitas. No final, você tem que olhar pra trás e falar, nossa, que cozinha limpa, que delícia. Ai, que casa arrumada, gostoso. Ai, que bom ter feito esse bolo. Entender que o bolo precisa ter um tempo pra ser feito, que todo o trabalho tem um esforço. Ela foi, me pegou, me levou num lugar, vi como que nascia um alface. Então, ela foi educando a minha vontade. Só que eu sofri muito, foi muito dolorido. Só que eu tinha alguém ali puxando a minha orelha. E você não tem mais a sua mãezinha ali do lado, meu amor. Então, agora é você e você mesmo, tá? Pra você ser uma pessoa melhor. Pra você se sentir bem. Porque aí eu fui começando a sentir prazer de coisas diferentes. Hoje a disciplina me dá prazer. Bater meta me dá prazer. Sabe? Terminar o dia esgotado e falar assim, caramba, tô muito cansada, mas olha que legal que as coisas estão ficando, entendeu? É diferente. Quando você sente um prazer por uma coisa real, pelo ócio mesmo, pelas coisas do dia a dia. E não só ficar esperando grandes momentos, uma grande viagem, uma grande festa. Não é isso, é além. Segundo inimigo, e esse é grande, inimigo da educação da vontade, más amizades, as más amizades, as pessoas que te estimulam a desordem da sua vontade. Não, pra que dieta? Come isso daqui. Não, vamos lá em tal lugar. Aquelas pessoas que só sabem falar de coisas, de pessoas e de passado. Aquelas pessoas que gostam de criticar os outros, as situações e elas não fazem nada. Tem que prestar muita atenção com esses amigos, você vai se contaminando com ele. Você vai. Esses amigos que só querem buscar prazer. Vocês têm que observar com quem que você quer conviver, tá? Número 3. A preguiça. Esse é o terceiro inimigo. E aqui muita atenção, haveremos descobertas aqui neste dia de hoje. A preguiça. Não só daqueles que não fazem nada, mas também aqueles que não perseveram nas coisas. Eles se escondem. Uma pessoa que começa muitas coisas e não persevera, ela é muito preguiçosa. Porque começar coisas é muito legal. Você fala, nossa, que legal, agora a gente vai fazer isso e tal, e tal, e tal. E você fica super animado. Quando aquilo fica rotina, dia a dia, não é igual aos filmes, não é igual às novelas que você vê, que é tudo tão incrível, você não quer mais. Uma criança começa a brincar, aí ela montou toda a casinha, na hora que tem que fazer as coisas, ela não quer mais, ela quer mudar a brincadeira. E assim você fica na vida adulta, começa e não persiste em nada. Você vê só pulando de galinho em galinho, de coisinha. Não, agora eu vou fazer isso vai ser assim, vai ser incrível. E aí quando a coisa cai na rotina, deixa de ser incrível, ela não quer mais. Preguiçosa. Esse é o nome. Também, e aqui eu já me enquadrei muito nisso, há os preguiçosos que se escondem atrás do ativismo. Você olha para aquela pessoa e fala, caramba, aquela pessoa é super produtiva, meu Deus, olha tudo que ela faz. Nossa, olha tudo que ela faz. Ela vai lá e faz isso, faz aquilo, faz não sei o quê, mas ela foge das obrigações diárias. E assim,
Ela fez um monte de coisa, mas o que tinha que fazer ela não fez. As obrigações dela de dentro de casa, como mãe, como esposa, como pai, como marido, como profissional do trabalho, como colega, como filho, como... O que ela tem que fazer, ela não fez. Mas ela fez tudo. Aquelas pessoas que ajudam todo mundo fora de casa e dentro de casa não mexe nada. Preguiçosos. Terceiro inimigo. Terceiro inimigo da força de vontade. Tá? E é importante lembrar que os preguiçosos, gente, os preguiçosos reais mesmo, eles são muito inteligentes. Eles têm todos os argumentos pra dizer do porquê eles fazem aquelas coisas que eles fazem. Não, veja bem, a gente não vai fazer isso porque tal e tal coisa, não sei o quê. Preguiça. Quer ficar pensando a melhor maneira de que ele pode fazer aquilo. Ele fala, não, mas isso é fantástico, porque eu vou poupar tempo de execução. Preguiça. Porque ele elabora e bota alguém pra botar a mão na massa. Fogem das obrigações. Então é importante aqui entender que à medida que você for mudando, as coisas e as pessoas ao seu redor, elas vão mudando com você. Então, quando as pessoas chegam pra mim, principalmente no Instagram ou mesmo em atendimento, falam, não, porque, o pessoal do meu trabalho, meu chefe, meu filho, não sei o que, eu falo, tá, vamos mudar você. Não, mas o problema não sou eu, é meu marido, que ele é assim, é a minha esposa, que é uma mal-humorada. Eu falo, e o problema não é você. Quem que tá vendo o problema? Eu. Então, o problema é você. Quando você mudar as coisas, quando você mudar você começar a mudar você mesmo, você vai começar a ver as coisas de uma maneira diferente, sabe? Porque quem enxerga as coisas é você. Por que uma pessoa consegue olhar para a mesma situação e dar um significado diferente do que você tá vendo? Entende? Você que vê o mundo. Então é você que vai mudar. Ok? E eu quero exigir isso de vocês, essa reflexão, esse olhar para dentro, essa barriga do Pinóquio. Eu quero que vocês olhem para tudo isso e se analisem, sabe? Se enxerguem e observem as coisas mudando em vocês. Determina, vocês escreveram tudo isso. E assim, eu vou deixar uma caixinha no Instagram, lá agora, daqui a pouco eu vou liberar para vocês. Se vocês tiverem dúvidas, porque a gente tá aqui em mais de 50 pessoas, eu não vou conseguir responder todo mundo aqui. Então eu vou deixar lá e aí vocês podem entrar lá e ver. E agora eu quero aproveitar esse momento para finalizar a nossa aula e dizer que todos vocês podem mudar e semana que vem, amanhã, agora, já serem pessoas melhores. Pessoas melhores mesmo, em poucas coisas, em servir mais dentro da sua casa, em ir forçando você. Aquelas coisas que pareciam tão um sacrifício para fazer hoje, daqui a pouco vai ser leve, você já vai fazer de maneira automática, porque você tá educando a sua vontade. E quem tem filhos, observa muito isso, observa isso nos seus filhos. Observa isso nos seus irmãos, observa isso nas pessoas ao seu redor. Lembra, não como um porrete para dar na cabeça das pessoas. Não é tipo, mas você não tem... Não é isso. É pra você. É dentro de você. Vocês entenderam? Certo?